Bom dia, pessoal. Eu me chamo Armênio e, na condição de coordenador do programa de pós-graduação de Ciências Médicas, é uma grande satisfação ter vocês todos aqui hoje, porque isso marca uma tentativa nossa de evitar o esvaziamento acadêmico do campus do Porangabuçu. Bom, em relação propriamente dita à nossa disciplina, e aí renovando as explicações que nós havíamos compartilhado pelo CIGAR, a ideia é a de que esses encontros mensais, sempre à terceira quinta-feira de cada mês, nós possamos trazer pesquisadores renomados do programa de pós-graduação e também, eventualmente, de convidados externos que possam vir aqui compartilhar as suas atividades de pesquisa, na expectativa de que isso eventualmente possa se desdobrar em algum tipo de intercâmbio que seria muito promissor. E no caso dos alunos inscritos na disciplina, a ideia é de que escolham, dentre as atividades semestrais, digamos assim, das apresentações e que com isso façam uma espécie de um resumo e uma consideração acerca da eventual repercussão daquela apresentação na sua atividade propriamente de pesquisa, na sua dissertação, na sua tese. Então é essa a nossa intenção. E que depois vocês mandam para o meu e-mail. Ok? Pronto. Então, feito isso, é com grande satisfação que a gente recebe hoje aqui o professor Reinaldo Oriá. O professor Reinaldo Oriá é médico veterinário, obteve o doutorado aqui na UFC, sob a supervisão do professor Aldo Ângelo Moreira Lima, tendo estabelecido um profícuo intercâmbio com os Estados Unidos. O professor Reinaldo Oriá, ele é professor do Departamento de Morfologia e é pesquisador 1A do CNPq, um dos grandes expoentes do programa de pós-graduação de Ciências Médicas, do qual ele foi, na gestão passada, o nosso coordenador. E, assim sendo, a gente gostaria de convidar o professor Reinaldo Oriá para fazer a sua apresentação sobre criptosporidioidose como modelo ambiental de disfunção do trato gastrointestinal do cérebro. Professor Reinaldo, é com grande satisfação que a gente lhe recebe hoje aqui. Um abraço. Obrigado, professor Armênio, pelo convite. Obrigado a todos os presentes, que depois vão participar também dessa apresentação por via remota. Bom, primeiro dizer a importância dessas atividades acadêmicas para a formação do aluno de pós-graduação. Então, louvo muito essa atividade, né, organizada pelo professor Armênio e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas. Bom, então nossa apresentação, conforme o professor Armênio chamou a atenção, ela é intitulada Criptosporidiose como modelo ambiental de disfunção do eixo intestino-cérebro. Bom, então como vocês conseguem ver aqui, nós temos um corte histopatológico do ilho de camundongos infectados por Cryptosporidium. A gente observa aqui os ocistos do Cryptosporidium, e é um modelo interessante porque ele causa uma doença crônica, uma gastroenterite, que em indivíduos que são imunossuprimidos, aí a gente pode incluir pacientes com HIV, pessoas transplantadas, também pessoas com doença autoimune, que são sujeitos a tratamento com corticoides, etc. E também
com a desnutrição crônica, essas pessoas, esses indivíduos, podem desenvolver um quadro de diarreia persistente, podendo levar até 2 anos, dependendo do quadro de imunodepressão. Não há vacina, o tratamento é muito limitado e não funciona bem com pacientes imunossuprimidos. Então, é uma doença importante na nossa região, no Brasil, na região Nordeste, que tem uma característica sazonal do período das chuvas, mas que pode causar um ciclo vicioso de desnutrição, doença entérica em crianças, que pode reduzir, né, a potencialidade cognitiva desse indivíduo. Então, o nosso laboratório, em colaboração com o professor Aldo, que foi meu orientador, também o professor, na época eu fui orientado pelo professor Carlos Maurício, médico neurologista, também foi meu orientador de doutorado. Nosso laboratório, que é o LabConte, nós vamos mostrar para vocês aqui. Esse laboratório é situado aqui no prédio vizinho, no Centro de Biomedicina, do 2º andar. Tem alguns labcontistas aqui presentes. Esse laboratório eu coordeno atualmente e, na realidade, tem interesse em estudar modelos de cicatrização e nutrição de tecidos. Então, é chamado LabConte. Quem quiser acessar o site, nós temos uma homepage do laboratório, que nós estamos sempre preocupados em atualizar, passar informações recentes. Você pode consultar esse site aí, tem todas as informações do laboratório, linhas de pesquisa, projetos em andamento, quais são os membros atuais, e publicações, etc. Então, informações também, notícias sobre a pesquisa do LabConte. Então, convido a todos, depois quem quiser passar lá no laboratório, a gente sempre estimula colaborações entre laboratórios, entre instituições. É sempre importante passar para vocês o que está acontecendo no laboratório e as pesquisas em andamento, tá bom? Alguns desses resultados também têm uma colaboração importante com a Universidade de Virgínia, né, que é uma colaboração de longo prazo que o professor Aldo tem desenvolvido com o professor Richard Guerrin. Então é muito importante essa colaboração, e alguns dos resultados, né, são, na realidade, resultados feitos lá, ok? Realizados lá. Bom, quem não conhece o LabConte, pessoal, nós estamos aqui, ó, na seta branca aqui. Nós ficamos no 2º andar do Centro de Biomedicina, aqui no campus do Porangabuçu. Você encontra aqui do lado aqui esse bloco didático. Aqui nós temos o Hospital das Clínicas, mas desse lado aqui nós temos a Maternidade Escola. Então ele fica situado aqui no coração do campus do Porangabuçu, de forma estratégica, próximo a vários laboratórios de pesquisa que fazem pesquisa biomédica, ok? Bom, então, o que é esse criptosporídeo? Na realidade é um protozoário, e é um protozoário importante, né, do ponto de vista clínico. Ele está aí, ó, no filo apicomplexa, que é o mesmo da toxoplasmose, da toxoplasma, ciclospora, e também, inclusive, babésia. São protozoários bem complicados, né, causam doenças importantes, de difícil tratamento. Deixa eu só voltar aqui. Então, se a gente observar aqui, pessoal, nós temos algumas das espécies de criptosporídeo. Na realidade são mais de 40 espécies, em torno de 40 espécies, mais de 120 genótipos, mas os que mais acometem seres humanos é o nosso Cryptosporidium parvum e o Cryptosporidium hominis. Sendo que o Cryptosporidium hominis é que geralmente causa mais doença em humanos, junto com o Cryptosporidium parvum, mas de transmissão mais antroponótica. Já o Cryptosporidium parvum também causa doença em humanos, mas comum a transmissão zoonótica. Ok? Então, como é que a gente identifica o genótipo do Cryptosporidium? Geralmente são identificados com letra e algarismo romano. Então, no caso do Cryptosporidium hominis, a gente bota o algarismo número 1 e uma letra em seguida, tá bom?
A mesma coisa para o parvo, que seria o 2, o logaritmo romano 2, ok? Então você vê que, na realidade, existem várias espécies atingindo tanto humanos, mas também animais domésticos, animais de fazenda. Então tem também importância veterinária, né? Então, de produção animal, etc. Ok? Aqui tem a distribuição mundial, e aqui do genótipo do Cryptosporídeo parvo. Você vê que o Brasil é uma região endêmica para essa doença, e é importante, né? É uma região importante, ok? E aqui a gente também observa as regiões como Sub-Saara África, uma região também importante de Cryptosporídeo. Um acidente com Cryptosporídeo aconteceu em 1993, lá em Milwaukee, nos Estados Unidos, onde mais de 400 mil pessoas foram acometidas devido a uma contaminação do sistema de abastecimento de água por Cryptosporídeo. Okay? Então também é uma doença que atinge países em desenvolvimento, especialmente, lembrando, em pacientes imunossuprimidos. Ok? Aqui tem o ciclo desse parasita. Começa com, obviamente, a contaminação fecal-oral, especialmente em água contaminada, alimentos contaminados. E o que acontece é que a pessoa ingere um oocisto que tem uma parede espessa e é muito resistente a desinfetantes. Isso é particularmente importante porque, inclusive, em águas recreacionais, como em piscinas públicas, etc., quer dizer, ele é resistente a cloro, né? Ele é um parasita resistente a cloro. Esse oocisto ele se preserva no ambiente, é difícil eliminá-lo, tá certo? Então, até quando há um surto de Cryptosporídeo, se pede que as pessoas não procurem piscinas públicas ou áreas públicas, tá certo? Porque ele é um parasita resistente a cloro, tá certo? Bom, então, ele tem mais ou menos um diâmetro de 5 micrômetros. Logicamente que a quantidade, carga parasitária é importante para a severidade dos sintomas, mas também, claro, pelo estado clínico do paciente, conforme a gente já mencionou, tá certo? Uma vez que ele chega ao nível do trato intestinal, especialmente a nível de jejum e ilho, né, a ação começa, lógico, a partir do duodeno, através de sais biliares, né, ácido taurocólico, a quebra desse oocisto e a liberação, pessoal, desses esporozoítos. Então, é preciso um ambiente, né, necessário para essa excistação, liberação dos esporozoítos, que acontece no trato intestinal, né? Esses esporozoítos, eles vão aderir ao epitélio intestinal, novamente, especialmente a nível de jejum no ilho, e lá ele vai formar um vacúolo parasitófaro. Esse vacúolo parasitófaro é intracelular e está associado ao enterócito, associado ao epitélio intestinal, no caso, ao enterócito, tá certo? Bom, aí a gente pode ter uma proliferação celular nesse tropozoito, dando origem a esses merontes, tipo 1 meronte, tipo 2 meronte. Isso acontece por esquizogonia, tá certo? E isso, na realidade, é um ciclo assexuado, no caso aqui. Aí esses merozoítos, eles podem voltar a contaminar, né, infectar o epitélio intestinal, mas eles também podem seguir aqui, no caso do meronte tipo 2, seguir para um ciclo sexuado, onde ele vai formar esses macro e microgamontes. Os microgamontes podem formar microgametas que podem fertilizar esse macrogamonte, dando origem a um zigoto, que na realidade também é intracelular, associado ao epitélio, tá certo? E esse zigoto aqui, ele pode formar oocitos de parede fina, que vão fazer uma autoinfecção, continuar o ciclo no próprio paciente, ou então dar origem a oocitos de parede espessa, que são excretados nas fezes, e aí vão para o ambiente contaminando, especialmente água, né? Áreas reservatórios de água, ok? Bom, então é mais ou menos o ciclo do parasita. Então, como é a resposta imunológica ao Cryptosporídeo? Então, obviamente, quando o Cryptosporídeo se adere ao epitélio intestinal,
É interessante, mostrando aqui um meronte tipo 1 aderido ao enterócito, você vê que ele causa ruptura de microvilosidades, porém as microvilosidades vizinhas ficam mais longas, né? Se você olhar a célula vizinha, o enterócito vizinho, é bem evidente que as microvilosidades ao redor ficam mais longas. Mas, evidentemente, isso faz uma indução inflamatória. A gente observa que vários marcadores inflamatórios são liberados pela célula intestinal afetada, né? Inclusive alguns que vão estimular células NK, macrófagos, células dendríticas, a participarem, né, se engajarem numa resposta TH1, mediada por citocinas TH1, especificamente, ou mais de forma mais importante, interferon gama, tá certo? É interessante que o próprio criptosporídeo, ele retarda a apoptose da célula intestinal, uma forma de ele se preservar no intestino. Então, ele se autopreserva, mantendo a célula intestinal viva. Então, ele retarda a apoptose, mas mais tarde, né, com grau de inflamação, etc., acaba ocorrendo também a apoptose das células intestinais, ok? Mas, a princípio, o efeito é diminuir a apoptose, ok? Então, evidentemente, esse interferon gama vai atuar restringindo a infecção em pessoas que são imunocompetentes. Essa resposta TH1 controla a infecção e a pessoa geralmente é assintomática. Eu estava lendo trabalhos recentes que depois do rotavírus, o criptosporídeo é uma das causas mais comuns de diarreia em crianças, tá bom? A gente vai depois falar, mas afeta muito crianças, especialmente crianças pequenas, né? E especialmente, lógico, crianças que têm algum grau de imunossupressão. No nosso caso aqui em particular, nosso interesse é em estudo com desnutrição, né? Então, a desnutrição é uma causa de imunossupressão e obviamente, amplifica, né, e ajuda a disseminar a criptosporidiose no ambiente, tá bom? Aqui mostra um método de diagnóstico. Então, você pode diagnosticar, obviamente, com PCR, identificar o genótipo e a espécie, né? Mas também você pode usar aqui uma imunofluorescência, o Merifluor, uma técnica muito comum, e você usa um anticorpo anti-C-parvum, aqui conjugado com FITS, né? Então você marca aqui, identifica os oocistos presentes, e aí você pode avaliar a carga parasitária. Essa técnica não é suficiente para dizer qual é o tipo, a espécie e nem o genótipo, é preciso fazer um PCR para isso. Mas dá para identificar se o indivíduo está infectado ou não, ok? Aqui é um resumo do ciclo que a gente já comentou, e evidentemente nós publicamos aqui, que foi em 2017, um livro junto com o professor Guerrin, tivemos um capítulo desse livro, na realidade um livro chamado L-arginina na nutrição clínica, foi publicado pela Springer, e quem quiser depois pode consultar mais sobre, ou ler mais a respeito, ok? Bom, se vocês olharem aqui, são resultados publicados aqui no Lancet, que fez um estudo epidemiológico, nesse estudo multicêntrico chamado GEMS, e foi identificado que o criptosporídeo, na realidade, é a segunda principal causa de diarreia moderada a severa em crianças, tá bom? Que inclui países, centros localizados em países, em regiões como África, Ásia, etc. Então, tanto crianças abaixo de 1 ano, como crianças também abaixo de 5 anos, também são causando inúmeras fatalidades mundialmente, ok? Bom, então, conforme a gente destacou, o objetivo da nossa apresentação é entender a criptosporidiose como modelo de distúrbio desse eixo intestino-cérebro. Então, o que a gente precisa destacar? Que a mesma janela de tempo, nos 2 primeiros anos de vida, em crianças, que é uma janela crítica para o desenvolvimento pós-natal, desenvolvimento cerebral pós-natal, também é uma janela que geralmente ocorre infecção, né, e doenças infectoparasitárias, devido a
a interrupção do aleitamento materno exclusivo. Então a criança não recebe o leite materno ou recebe parcialmente o leite materno e obviamente fica mais exposto a patógenos ambientais devido à contaminação da água, ok? Então se você observar aqui, ó, aqui é o córtex visual em humanos, mostrando que os 2 anos de vida é quando se atinge a densidade máxima de sinapses nesse córtex, tá bom? E muitos autores identificam isso como uma importante reserva cognitiva, que pode ajudar, né, a mais tarde, né, com o envelhecimento, proteger contra doenças neurodegenerativas. Então, os 2 anos de vida na criança é um período extremamente importante, porque está ocorrendo plasticidade cerebral, né, o desenvolvimento, por exemplo, de linguagem, da função executiva, e também, obviamente, memória, etc. Então, os 2 anos são extremamente importantes. Logicamente, é um período importante de sinaptogênese, processo de mielinização, etc. Então, é um período extremamente importante. Só lembrar, pessoal, que você não quer também um excesso de sinapses. Existe um podamento de sinapses. Então, você precisa desenvolver, na verdade, circuitos neurais funcionais. Então, você não pode ter um excedente, você não pode ter sinapses espúrias. Então, elas são eliminadas por atividade fagocitária de células da micróglia, do sistema nervoso central. Então, há um remodelamento do circuito sináptico, que também é importante. É, na verdade, uma adaptação de plasticidade cerebral. Então, não é só ter um número excessivo de sinapses, você tem que ter sinapses distribuídas, né, para ter uma resposta funcional importante. Ok? Bom, então aqui é só para mostrar de um lado o ilho de um camundongo infectado com criptosporídeo e aqui mostrando a importância do desenvolvimento cerebral nos 2 primeiros anos de vida. Ok? Bom, então se você examinar o intestino, aqui no caso o ilho de um camundongo infectado, o que a gente observa? A gente observa as principais características do que a gente chama de enteropatia tropical ou disfunção entérica ambiental, que é uma doença que acomete crianças em ambientes contaminados, constantemente expostos a patógenos, lembrando que às vezes é uma condição subclínica, não necessariamente leva a diarreia, mas que a longo prazo tem um impacto importante na saúde e pode levar a déficits cognitivos, déficits físicos, e reduzir a produtividade escolar, a produtividade no trabalho também. Então, você, com essa enteropatia tropical, você pode ter um quadro crônico, subclínico, que é difícil de ser noticiado pelas autoridades de saúde, porque não leva, às vezes, à hospitalização, mas que, na realidade, você causa um distúrbio grave do desenvolvimento e reduz o potencial máximo genético para reserva cognitiva. Então, isso é pouco estudado, mas na verdade é uma ponta de iceberg no Brasil, em países em desenvolvimento, onde há ainda muitos ambientes contaminados. Então nós tivemos, historicamente, o professor Aldo tem acompanhado isso, com vigilância em áreas, comunidades carentes, uma redução da incidência de diarreia, ou pelo menos a mortalidade mortalidade infantil devido à diarreia foi reduzida significativamente. Foi um grande progresso devido à solução de hidratação oral. A própria morbidade, entre aspas, também foi reduzida, porque não há, a menor a hospitalização. Por outro lado, essa doença crônica, subclínica, a magnitude dela é pouco conhecida no Brasil, tá bom? E, na verdade, é um importante aspecto de saúde pública que a gente precisa considerar, ok? Então, você examinar aqui esses achados histopatológicos, quando você tem uma enteropatia tropical, o que a gente observa? Um achatamento do vilo, da vilosidade intestinal, uma hiperplasia da cripta intestinal, e aí com isso você tem uma redução dessa razão vilo-cripta,
que no caso aqui chega praticamente 1 para 1. Quer dizer, você reduz significativamente a superfície de absorção de nutrientes. Obviamente, inclusive para vacinas, para medicamentos. Obviamente, isso tem significado importante, né? E alguns nutrientes, eles são tanto intestinotróficos como são cerebrotróficos. Então, se você tem um déficit de nutrientes no período crítico de desenvolvimento, isso também tem repercussão na plasticidade cerebral, tá bom? Além de esse quadro característico, a gente vê um infiltrado inflamatório, tanto eosinofílico quanto neutrofílico, na mucosa intestinal. Então tem todo esse quadro aqui, ó, que você vê, de disbiose intestinal, má absorção, inflamação e, por fim, levando à translocação bacteriana quando não se tem uma resposta imune inata suficiente para controlar essa massiva entrada de bactérias no sentido o lume intestinal para o sangue. Então, se você tem uma imunossupressão, você obviamente vai ter uma translocação bacteriana mais significativa. Ok? Então, qual a hipótese desse? Nós vamos, na realidade, apresentar em 2 partes. A primeira parte, a gente vai falar do modelo de criptosporídeo, mas em animais camundongos, mas a segunda parte a gente vai falar mais de camundongos que são target replacement para ApoE. E nós vamos falar sobre animais ApoE knockouts, ApoE que expressam a proteína humana, ApoE4, animais que expressam a proteína humana, ApoE3 e ApoE2. Então, seria a segunda parte da aula, que a gente vai destacar mais os efeitos da criptosporidiose no modelo de camundongos humanizados no sentido que eles são knock-in para proteínas humanas, no caso a expressão de isoformas da ApoE. Por que isso tem importância? Porque o nosso laboratório, junto com o professor Aldo, o grupo da Universidade de Virgínia, nós identificamos que um dos alelos que codificam essas isoformas da ApoE, que é o alelo 4, ou ApoE4, o mesmo que leva a aumento do risco para a doença de Alzheimer, quer dizer, de início esporádico a doença de Alzheimer, que com o envelhecimento das populações passa a ser, na realidade, também um problema de saúde pública importante. É esse mesmo alelo que confere risco aumentado para desenvolver Alzheimer, foi identificado como protetor para crianças, somente aquelas que tiveram alta morbidade de diarreia. Neuroprotetor, porque quem era portador da crianças portadoras de ApoE4 responderam melhor em testes neurocognitivos, ou neuropsiquiátricos, né? Então, foi neuropsicológicos, né? Então, foi um achado interessante, contrário à nossa hipótese original, porque a gente imaginava que a ApoE4, por ser um fator de risco para a doença de Alzheimer, também seria um fator de risco para injúria induzida pela desnutrição e doença entérica em crianças em comunidades expostas a patógenos, né, em áreas endêmicas de patógenos gastrointestinais, e nós encontramos, na realidade, o inverso do que a gente imaginou, tá bom? Mas nesse estudo, nós focamos nessa região aqui, que é o córtex pré-frontal. Vou falar um pouco a respeito do córtex pré-frontal, que é a região que tem muita plasticidade cerebral e tem importância na regulação da função executiva cortical. A gente vai falar sobre isso em mais detalhes, porque nós encontramos que as crianças das comunidades carentes aqui de Fortaleza, elas tinham um déficit da fluência semântica, que é uma categoria de fluência verbal, e a fluência semântica é um marcador importante de déficit da função executiva e tem relação com a memória conceitual, que é a mesma afetada na doença de Alzheimer. Então, as crianças com desnutrição e infecção na infância, mais tarde tiveram déficits tipo Alzheimer, já afetando essa memória conceitual, ok? Mas a gente vai também destacar em mais detalhes daqui a pouco.
E, na realidade, é um acometimento desproporcional da fluência semântica em relação à fluência fonética dessas crianças. Ok? Bom, nós investigamos aqui biomarcadores de enteropatia tropical, mas também estudamos as meninges e o córtex pré-frontal para estudar esse eixo intestino-cérebro. Ok? Bom, então só para mostrar para vocês a importância dessa memória conceitual, que anatomicamente é localizada nas regiões temporoparietais do cérebro e está associada aqui à doença de Alzheimer. Então, pacientes com doença de Alzheimer, eles têm caracteristicamente uma atrofia cerebral, uma das áreas mais acometidas dessas regiões temporoparietais, tá bom? Entre elas, a gente também tem que destacar o hipocampo. O hipocampo é comprometido na doença de Alzheimer, tá bom? O hipocampo é muito relevante para a memória. Bom, por outro lado, se você olhar aqui, essa memória aqui, que é mais de recuperação, ela envolve mais o córtex pré-frontal e as vias neurais, não envolve uma memória conceitual. Então, são as vias neurais de acesso a essa memória conceitual, que é afetada, por exemplo, na doença de Parkinson ou outras doenças neurológicas subcorticais, ok? E é interessante quando você vê aqui o indivíduo controle e o indivíduo com Alzheimer, quando você faz o teste de fluência semântica, os pacientes com Alzheimer, eles esgotam rapidamente essa memória conceitual no início do teste, mas mais tarde, né, ao longo do teste, essa memória já esgotada, ele não consegue mais falar palavras nessa categoria de fluência semântica, porque ele esgota rapidamente essa reserva da memória conceitual. Quando você tem outras demências não corticais, que tem mais envolvimento subcortical, aí essas vias neurais de acesso são comprometidas. Então é interessante, ele também reduz o número de palavras ditas, né, durante o teste, só que de forma menos irregular, né? Então, ele ao longo do teste é notório o mesmo déficit, só que o déficit não é determinado por esgotamento dessa memória conceitual. Bom, aqui é só mostrando um teste de QI também, que nós utilizamos, que é um teste interessante, porque basta a criança apontar a resposta certa, ela não precisa falar, então é um teste bem aceito culturalmente, e fácil de aplicação, né? E é um teste de avaliação da coeficiente de inteligência, ok? Bom, então, quando a gente fala em enteropatia tropical, esse é um trabalho publicado no PLOS ONE, pelo grupo do Dr. Aldo aqui, mostrando vários biomarcadores nas crianças aqui do Nordeste brasileiro. É interessante, entre eles nós temos marcadores de inflamação intestinal. E eu gostaria de destacar a MPO. A MPO, pessoal, é a mieloperoxidase. Está presente em grânulo azurofílico de neutrófilos. Então, quando você tem uma inflamação intestinal com infiltrado neutrofílico, você tem um aumento da atividade de MPO. Então, é um marcador de inflamação intestinal, né? Nós aqui tivemos preocupação de estudar a MPO não apenas como marcador de inflamação intestinal, mas também como marcador de inflamação sistêmica e também como marcador de neuroinflamação, uma inflamação cerebral. Então a gente vai falar sobre MPO como um dos biomarcadores para avaliar esse distúrbio no eixo intestino-cérebro, ok? Ninguém havia estudado muito detalhadamente se a MPO, a mieloperoxidase, é expressa no cérebro, mas recentemente mais trabalhos surgiram mostrando que inclusive na placa amiloide de pacientes com Alzheimer você consegue observar a MPO. Então começou a se discutir mais MPO também como um mecanismo relacionado à fisiopatologia de doenças neurodegenerativas, ok? Então aqui só para mostrar como é esse conteúdo de grânulos neutrofílicos. Entre eles nós temos a MPO. Outro que a gente vai destacar é a lipocalina, que é uma gelatinase de neutrófilo.
que também está envolvido em inflamação, e a gente também estudou, mas o foco principal dos resultados nós vamos falar mais em MPO, mas também em lipocalina, ok? Bom, está mais ou menos aqui o resumo dos objetivos e dos métodos. Lembrando que nós procuramos estudar a imunologia das meninges, que as meninges elas têm um papel significativo nessa ligação entre o intestino e o cérebro. Por que as meninges? Recentemente, inclusive uma descoberta da Universidade de Virgínia, Dr. Jonathan Kipnis, ele descobriu a presença de vaso linfático nas meninges. O dogma é que não havia vasos linfáticos no sistema nervoso central. Esse dogma caiu abaixo com a descoberta do vaso linfático cerebral presente no seio da dura mater. Seios da dura mater. Então, esse vaso linfático, ele desemboca em linfático cervical superior e, portanto, a via linfática é uma via possível de conectividade, de relação, né, anatômica, fisioanatômica, entre a inflamação intestinal e a resposta imunológica a essa inflamação intestinal, com o trânsito de células através da linfa, né, para o cérebro, portanto, afetando possivelmente a função das meninges. Até lá na Universidade de Virgínia eu perguntei, quando é que a gente tem uma meningite, professor? Perguntei qual é o critério de meningite. Meningite a gente detecta, claro, células inflamatórias presentes no líquor, mas talvez exista um quadro subclínico de meningite que também não é explorado. Tá bom? E a gente vai falar o que a gente detectou. A gente estudou as meninges principalmente por PCR, mas também por citometria de fluxo. Nós não vamos mostrar os resultados do PCR, vamos mostrar alguns resultados de citometria de fluxo, essa população celular das meninges após a infecção por criptosporídeo, ok? Bom, e também a gente estudou alguns marcadores de crescimento, porque uma das consequências da enteropatia tropical é o déficit físico, comprometendo a estatura. Então, crianças que têm desnutrição crônica em enteropatia tropical acabam ficando com baixa estatura. Então, na verdade, um marcador importante de desnutrição crônica em crianças. Bom, a gente também avaliou, obviamente, a inflamação intestinal, a inflamação sistêmica com esse marcador, amiloide A sérico, e também a carga parasitária, avaliando a descamação dos oocitos de criptosporídeo. A nossa hipótese é que você tem uma doença intestinal, quebra da barreira epitelial intestinal, translocação bacteriana, com produtos bacterianos circulantes no sangue, uma inflamação sistêmica crônica, às vezes de baixo grau, não necessariamente de alto grau, mas crônica, às vezes subclínica, porém que de forma prolongada, né, pode determinar déficits cognitivos, ativando a microglia ou outras células gliais e causando neuroinflamação, ok? Esses produtos bacterianos em condições normais não atravessam a barreira hematoencefálica, mas desnutrição crônica e inflamação sistêmica podem comprometer a barreira hematoencefálica e facilitar a passagem desses produtos. Ou, de forma indireta, esses produtos bacterianos periféricos, circulantes, podem ativar o endotélio dos capilares cerebrais, né, produzir inflamação indireta com a participação da célula endotelial, ok? Evidentemente, também afetando não só a barreira intestinal, as junções de oclusão, as tight junctions da barreira intestinal, mas também as tight junctions da barreira hematoencefálica a nível do endotélio cerebral, capilar cerebral, ok? Bom, então, aqui tem mais ou menos um resumo dos ensaios que foram realizados. Não vou entrar em detalhes. Aqui é o modelo, pessoal, como é que a gente faz esse modelo de criptosporidiose. Então, primeiro a gente induz uma desnutrição com a dieta pobre em proteína, quer dizer, uma dieta deficiente de proteína, hipoproteica,
Então, a dieta de desnutrição por 8 dias. Aí você tem um animal desnutrido e imunossuprimido, e aí você faz a inoculação por via oral de 10 a 7 de oocistos do Cryptosporídeo. Aqui é o inóculo. Depois desse inóculo, após 6 dias de infecção do animal desnutrido, né, a gente colhe tecido e faz as análises dos biomarcadores, ok? Bom, então o que a gente observou nesse modelo? Então, aqui é pré-infecção, né, os primeiros 8 dias, né, 7, 8 dias. Então a gente observa aqui que essa desnutrição hipoproteica, essa dieta hipoproteica, ou essa desnutrição hipoproteica, né, causam uma redução do ganho de peso corporal desses animais. Eles tendem a atingir um platô, né, mas não mais tem a mesma velocidade de crescimento do que um animal controle nutrido. Okay? Então, a perda da velocidade de crescimento e eles adquirem, né, um grau que a gente chama de WAZ, ou score associado ao peso, né, que é reduzido. Okay? Então, essa redução chega a ser aproximadamente 30% do peso. Ok? Nós também vemos aqui pré-infecção, né? Nós examinamos após a dieta de desnutrição a quantidade de lipocalina. A gente viu que aqui a amostra fecal aumentou os níveis de lipocalina. Então, a desnutrição por si própria já causa uma inflamação intestinal com o aumento desse marcador de lipocalina. A hipocalina, normalmente, é liberada nos grânulos dos neutrófilos. E é interessante que a gente vê a lipocalina 2. Ela é importante porque ela ajuda a se ligar com sideróferos bacterianos. O siderófero, ele leva ferro para a bactéria. Então, ferro é necessário para o crescimento bacteriano. Então, se a lipocalina sequestra esse siderófero, ele impede o acesso do ferro à bactéria, portanto, inibe o crescimento bacteriano. Então, a lipocalina é considerada, na verdade, um mecanismo de defesa. Ela é considerada uma proteína de fase aguda, produzida no fígado, e que tem uma ação importante, né, também a nível neutrofílico, né, para preservar o crescimento bacteriano em condições de infecção. Ok? Bom, aqui já pós-infecção, aqui a gente tem o inóculo, seria o dia 0. Ao longo aqui de 6 dias, a gente observou, aqui é o animal controle desnutrido, né? Aqui é o animal desnutrido infectado. A gente vê que no 3º dia, pós-infecção, há uma redução significativa do ganho de peso. Depois eles tendem a retornar aos valores do grupo controle desnutrido não infectado. Mas você vê que, considerando o controle nutrido, ó, que é a linha azul aqui, eles nunca recuperam peso, né, comparado ao controle nutrido, ok? Bom, como é que você faz o exame da carga parasitária do Cryptosporídeo? É por RT-PCR, e aqui é só para mostrar a carga parasitária, depende do nível de CT, quer dizer, da curva de amplificação de PCR, dependendo, obviamente, da quantidade de oocistos presentes na amostra. Então, quanto mais oocistos, né, maior mais cedo, né, você tem um CT mais baixo, mais cedo você tem a reação de amplificação. Então você pode fazer um controle endógeno, né, já com padrão, controle padrão, para você quantificar, né, o número de oocistos por miligrama de amostra de fezes. Então foi isso que a gente usou para medir a carga parasitária. Ok? Então, a gente observou nesse modelo. Lembre-se que os animais infectados são desnutridos. A gente não consegue uma infecção com Cryptosporídeo no animal nutrido porque ele é imunocompetente. Então você não tem um quadro de enteropatia tropical em animais imunocompetentes. Ou você faz um modelo neonatal, que é em recém-nascidos, porque esses animais ainda não são suficientemente competentes, né? Então você pode induzir criptosporidiose no modelo neonatal, mas no nosso modelo, que é modelo pós-desmame, você só consegue
induzir carga parasitária em animais desnutridos. Então, aqui são resultados de animais desnutridos infectados com criptosporídeo. Você vê que tem ainda uma carga parasitária mesmo cerca de 6 dias, após 6 dias de infecção, ainda tem uma quantidade ainda muito grande de shedding, ou de descamação de oocistos. A gente também viu esse crescimento esquelético como marcador de desenvolvimento físico nos camundongos. A gente avaliou crescimento por comprimento corporal e também por comprimento de cauda. Comprimento de cauda como marcador de desenvolvimento ósseo, esquelético ósseo. É interessante que, se você observar o déficit do crescimento corporal mais comprometido, é maior, né? Portanto, esse déficit de ganho de peso corporal é mais comprometido do que o crescimento esquelético, exige mais cronicidade, né? Você ter déficit no desenvolvimento esquelético, mais ósseo, precisa de uma condição mais crônica, tá bom? A gente percebeu aqui claramente, né, que tanto a desnutrição e o animal desnutrido com criptosporidiose, nesses 2 grupos experimentais, há uma redução significativa desses parâmetros, esses biomarcadores de desenvolvimento físico. Okay? Aqui a Deisiane é uma aluna da professora Gerliane, que está lá na Universidade de Virgínia. Ela nos ajudou a fazer essa avaliação histopatológica, avaliando aí o grau de lesão intestinal. É um score histopatológico que leva em conta aqui alterações epiteliais e também de infiltrado inflamatório. E a gente observou que os animais com criptosporidium infectados, né, que sujeitos a essa dieta deficiente de proteína, eles tiveram um quadro histopatológico mais severo. Ok? Bom, aqui a lipocalina, também amostras fecais, pós-infecção, e a gente vê claramente que os animais infectados com criptosporídeos têm maior grau de inflamação intestinal. Ok? Bom, em relação à MPO secal, a gente viu que não houve diferença significativa entre o desnutrido e o nutrido infectado, mas os 2 grupos, o grupo infectado com criptosporídeo, devido aqui ao desvio mais uniforme, né, esse grupo aqui foi único, significativo, diferente significativamente em relação ao nutrido controle. Ok? Bom, aqui é um medidor de inflamação sistêmica. A gente viu claramente aqui tanto a desnutrição por conta própria, né, novamente é uma dieta hipoproteica, e a infecção por criptosporídeo. Essas 2 situações são suficientes para levar à inflamação sistêmica, ok? Que já era um resultado esperado. Ok? Por que esse marcador é importante? Esse amiloide A sérico, SAA, ele é importante, que hoje já se sabe que ele tem vários papéis importantes, entre eles está envolvido no metabolismo lipídico. Então, SAA pode causar deslocamento de partículas de HDL, e o HDL ele é interessante porque ele é importante para a neutralização de LPS, né? Hoje já se sabe que essas partículas de lipoproteínas de alta densidade têm um papel importante para neutralizar LPS no sangue. E o SAA tem envolvimento nesse processo também. Ok? Bom, então, só para reforçar para vocês, aqui é a meninge, aqui a gente vê o vaso linfático que eu mencionei, na dura mater, e aqui você vê o espaço subaracnoide, né, onde tem líquor, e aqui o espaço perivascular, né. Então você vê que aqui a proximidade do espaço perivascular com o subaracnoide e o acesso fácil a esse vaso linfático. Então, você tem aí um crosstalk, né, uma comunicação importante desses circuitos de drenagem do líquor, né, a maior parte do líquor é reabsorvido nos seios durais venosos, né, nos seios durais venosos. Mas aqui o vaso linfático também tem uma contribuição para a absorção desse líquor. Mas, de qualquer forma, uma forma
de comunicação imunológica, é importante, né? Ok? Bom, quando você examina a meninge, você vai ver várias populações celulares, né? Inclusive você encontra macrófagos, células T, células B, mastócitos, células dendríticas, então, granulócitos, inclusive neutrófilos, né? Distribuídos na meninge. Então, a meninge é como se fosse uma fotografia do quadro de comunicação imunológica entre o intestino e o cérebro, né? Daí é uma das nossas hipóteses, tá bom? Então a gente perguntou aqui, será que pode acontecer mudanças desses compartimentos celulares devido à criptosporidiose, ao grau de inflamação cerebral, né? Então, é uma coisa que a gente queria investigar. Então, na realidade, nós fizemos a coleta, né? Dissecamos as meninges após a infecção com Clostridium difficile, com Cryptosporídeo parvo. Então, a gente viu aqui, ó, uma redução significativa de população de células CD8, que são aquelas células T citotóxicas, né, células CD8, foram significativamente reduzidas, tanto no grupo desnutrido controle e o grupo desnutrido infectado com o Cryptosporídeo em relação aos outros controles, ok? Mas não nas outras populações, nos outros compartimentos celulares. Aqui é só para mostrar a estratégia para você escolher a área de celular, né, CD45, você, depois CD3, CD45 foi o que a gente, e depois CD3, CD45, CD8, para você identificar essa população em particular, ok? Bom, também a gente examinou a população de células por imunofluorescência da meninge, usando aí marcador para NOS2, NOS2 é óxido nítrico sintase 2, é uma enzima importante para a produção de óxido nítrico, é uma enzima induzida pelo processo inflamatório, então você tem mais inflamação, você tem mais ativação dessa NOS induzida, tá certo? Então o que a gente observou? Se você comparar os grupos aqui, ó, com DAP, que marca os núcleos das células das meninges, é interessante que o grupo desnutrido e desnutrido infectado, ó, tem uma quantidade menor celular, então reduz a celularidade, né? E agora, quando a gente fez aqui a imunomarcação para NOS2, a gente viu que também houve uma redução significativa de células NOS2 positivas na meninge, tanto no grupo desnutrido como no grupo desnutrido infectado por Cryptosporídeo parvo, ok? Sugerindo que a desnutrição e a desnutrição com infecção causam um quadro de imunodepressão na meninge. A nossa hipótese é que esse quadro de imunodepressão pode ser a porta de entrada para infiltrado inflamatório e bacteriano, que pode levar a processos neuroinflamatórios no sistema nervoso central. Porém, são ainda estudos exploratórios, né, que requerem confirmação e mais experimentos. Então a gente está ainda em processo de desenvolvimento desses e continuar esse trabalho em mais detalhes. Bom, então a gente examinou aqui, ó, aqui no córtex pré-frontal, a gente viu a expressão de NF-κB, que é um marcador de inflamação também, né? E a gente viu aqui, interessante, ó, o grupo infectado com Cryptosporídeo teve um aumento significativo da expressão de NF-κB no córtex pré-frontal. Lembrando, o córtex pré-frontal é uma região importante, controle da função executiva cortical, ok? Aqui é só para mostrar a imunomarcação de células da micróglia, que são IBA1 positivas. Micróglia é uma célula inflamatória do sistema nervoso central, né, um macrófago do sistema nervoso central, e você vê claramente o aumento da expressão e de quantidade de células imunomarcadas no grupo, especialmente no grupo, né, infectado com Cryptosporídeo, ok? Sugerindo, né, uma indicação de um processo neuroinflamatório, ok? Então a gente também pegou o cérebro total, fizemos um ensaio de Luminex e examinamos também citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, né? Aqui no caso da interleucina 10, interessante, no cérebro total a gente examinou aqui uma redução de interleucina 10
tanto no grupo controle desnutrido e no grupo desnutrido infectado em relação ao grupo nutrido. Okay? A gente não conseguiu observar nas outras citocinas, apesar de que essa citocina derivada de queratinócito, KC, que é importante em camundongos, a gente teve um leve aumento aqui, não foi significativo, mas é interessante que esse é um marcador, por exemplo, em encefalites virais, né, que aumenta a expressão de KC no sistema nervoso central, no cérebro. Então, possivelmente, né, talvez, em outros estudos, né, talvez aumentando o N, a gente consiga um resultado interessante em relação a essa citocina. Mas a gente observou um aumento, mas não foi significativo. Okay? Bom, então, a gente também examinou aqui a atividade de mieloperoxidase por ensaio imunoenzimático ELISA, e a gente viu também o aumento de MPO tanto no córtex pré-frontal no grupo desnutrido e no grupo desnutrido infectado em relação ao controle. E quando a gente examinou o hipocampo, a gente viu que houve imunomarcação de células neuronais que expressam MPO. Ok? Porém, também algo precisa ser mais investigado. Ok? Então, aqui é mais ou menos esse circuito de ciclo vicioso que envolve a presença de oocistos no epitélio intestinal, a quebra da barreira epitelial, né, com interrupção dessa barreira paracelular, mediada pela zona occludens, e aí a possibilidade de translocação bacteriana, causando um processo imunoinflamatório a nível da mucosa intestinal, mas também circulante, né, que induz uma inflamação sistêmica, que vai causar aí um processo neuroinflamatório, possivelmente mediado por MPO, okay? Que pode, no fim, determinar aí déficits cognitivos. Algo que a gente precisa examinar também. Okay? Bom, então a nossa hipótese é que um quadro de desnutrição e infecção com criptosporídeo, há uma deficiência da barreira hematoencefálica, e com isso um maior infiltrado neutrofílico, que libera MPO. Também a gente tem a hipótese que tanto astrócitos reativos quanto possivelmente neurônios também liberam MPO, talvez também lipocalina, que a gente não investigou, e isso causaria ativação da microglia, produzindo uma microglia mais ameboide, mais pró-inflamatória, que causaria neuroinflamação, ok? E morte celular de neurônios, ok? Bom, então, essas são as conclusões da primeira parte da nossa apresentação. Não vou me deter muito aqui, mas vamos passar para a segunda parte, para não ficar muito longa a apresentação. Então, a nossa segunda parte, nós investigamos esse ciclo vicioso de doença entérica e diarreia, desnutrição, examinando aqui uma possível causalidade genética a partir da ApoE. Ok? Então, considerando os nossos estudos em crianças de áreas carentes de Fortaleza, expostos a doenças infecto-parasitárias nos primeiros 2 anos de vida, onde a gente viu que a ApoE foi neuroprotetora em testes neuropsicológicos. Então, a nossa hipótese é que talvez a ApoE4 também desempenhasse o mesmo papel neuroprotetor no modelo de criptosporidiose. Ok? E aí fica a pergunta aqui, no futuro a gente pretende investigar a possibilidade de uma intervenção farmacológica utilizando peptídeos miméticos da ApoE, que é uma fração da proteína, que na verdade do sítio de ligação ao receptor, que teria um efeito que atravessa a barreira hematoencefálica e teria também um efeito protetor anti-inflamatório. E é interessante que vários estudos de um grupo da Duke, da Universidade da Duke, que mostrou que esses peptídeos são protetores em diferentes modelos de traumatismo craniano, de hemorragia cerebral, etc. Tá bom? Então, e nós também eu não vou mostrar aqui na minha apresentação, a gente descobriu que esses peptídeos são importantes em modelo de cicatrização de monocamada de células intestinais, em vitro, onde esses peptídeos
preveniram a lesão induzida pelo 5-fluoracil, que causa também uma ruptura e comprometimento da monocamada de células epiteliais. 5-fluoracil é um quimioterápico usado no tratamento de câncer, ok? Bom, então, tudo isso se deve a esse estudo aqui preliminar, que nós encontramos uma população pequena, foi um estudo inicial exploratório de 72 crianças, onde a gente viu um aumento da frequência da ApoE4 no substrato de crianças do coorte, né, que tem vigilância de saúde desde do nascimento, os primeiros 2 anos de vida, para diarreia e desnutrição. A gente viu que a ApoE4 era mais comum em crianças no grupo com menor incidência de diarreia, o menor número de episódios de diarreia nos 2 primeiros anos de vida, tá bom? E aí nesse estudo maior, com 123 crianças, que nós já publicamos, a gente também encontrou um resultado similar, a maior frequência da ApoE4 no subgrupo de crianças com menor taxa de diarreia, menor morbidade de diarreia. Ao contrário, o alelo 2, ao contrário do alelo 4, é mais comum no extrato de crianças com maior morbidade de diarreia. Então, quando a gente comparou esses 2 genótipos, 2,3 e 3,4, quer dizer, lembrando, pessoal, aqui são alelos, um é derivado da mãe, outro do pai. Então, se você é 4,4, é porque você herdou um alelo do pai e outro da mãe. Você é homozigoto 4, né? Você tem os 2 alelos 4. Heterozigoto são aqueles que você tem alelos diferentes, que um é herdado da mãe e do pai não é o mesmo, tá certo? Então, aqui o que diferencia esse genótipo do outro é que um tem um alelo 2, o outro tem um alelo 4. O alelo 3 é o mais comum nas populações e ele é neutro, ele não tem muita influência em metabolismo geral, tá certo? Mas é interessante, quando a gente examinou esses 2 genótipos, a gente vê, a carga parasitária foi menor quem era portador do genótipo 3,4, ok? E a gente viu exatamente o inverso quando a gente considerou o genótipo 2,3, que foi mais comum na população com mais morbidade de diarreia. Novamente sugerindo, né, o papel protetor da E4 contra agentes infecciosos indutores ou causadores de diarreia, tá bom? Bom, então, só fazendo um rápido resumo, a apolipoproteína E, ou ApoE, na realidade, ela é importante para transportar o colesterol no sangue, para ele ser metabolizado no fígado, tá bom? É uma proteína que tem aqui uma extremidade aminoterminal, de um lado, e extremidade carboxiterminal. Esse domínio carboxiterminal aqui, ele é importante para conferir afinidade por lipoproteínas plasmáticas, enquanto a domínio aminoterminal aqui contém um sítio de ligação ao receptor LDL, tá bom? Então, em humanos, o gene da ApoE é um gene polimórfico, então por isso que a gente tem diferentes alelos, esses alelos codificam diferentes isoformas, tá bom? Então você vê que uma única substituição de um aminoácido aqui, nesse domínio aminoterminal, confere diferentes propriedades biológicas, né, dessa proteína, ok? Bom, aqui você pode separar isoeletricamente a ApoE num gel de poliacrilamida, de acordo com a carga elétrica. Então a gente vai ver aqui que a E4 tem 2 argininas, que são aminoácidos básicos, portanto catiônicos, né? Tem carga positiva maior, enquanto a E2, nesses 2 resíduos 112 e 158 da proteína, ao invés de terem arginina, tem cisteína. Então aqui, se você olhar a E2, ó, ela é menos positiva, né? Por isso que ela vai mais rápida, ela corre mais rápida no gel depois de extração lipídica. Você tem que fazer a extração lipídica para fazer a corrida isoelétrica no gel de poliacrilamida. Ok? Já E3, ó, tem apenas uma carga positiva, a mais do que E2, porque tem um aminoácido de arginina na posição 158. Então, é só lembrar, pessoal, no caso aqui, E2 tem 2 cisteínas, E4 tem 2 argininas,
e E3, ó, tem cisteína e arginina, ok? Se você olhar com atenção, a E4 é a única das isoformas que tem arginina na posição 112, né? Enquanto a E2 é a única que tem cisteína no resíduo 158, ok? Então vamos lembrar, porque depois eu vou reforçar isso quando eu mostrar a proteína aqui a nível cristalográfico. Então, só para ver aqui a estrutura tridimensional da ApoE, se você examinar aqui a E4, novamente, E4 é a única que tem arginina na posição 112, ó. É interessante que essa arginina se liga a ácido glutâmico, uma ligação iônica, ela afasta a arginina 61, ó. Em relação às outras isoformas, na E4 a arginina 61 é mais exposta na hélice, né? E dessa forma é isso que confere afinidade ao VLDL maior para ApoE4, em relação às outras isoformas, ok? Então você vê como a única mudança altera a configuração da molécula e a afinidade por lipoproteínas. Em relação à afinidade por receptor, a ApoE2 é considerada que tem menor afinidade pelo receptor, das 3 isoformas, é que tem menor afinidade pelo receptor, exatamente porque ela retira a arginina 150 nessa nuvem catiônica do sítio de ligação. Então, quanto mais é a força catiônica no sítio de ligação, maior a força de ligação ao receptor. Então, aqui na ApoE2, por causa dessa ligação iônica aqui, que não acontece nas outras isoformas, a arginina 150 é afastada dessa área de sítio de ligação, diminuindo a força catiônica, né? Então, diminui a força de ligação. Ok? Bom, quais são as consequências do metabolismo lipídico? Então, o que é que a gente observa aqui? Então, a gente vê que a E3, ó, ela é neutra, não afeta muito o metabolismo lipídico, mas se você olhar aqui, ó, E4, o que acontece? Se você for portador de E4, você tem níveis bem elevados de colesterol total. Tá bom? Não só de colesterol total, mas também de LDL. São, obviamente, efeitos aterogênicos. Então, se você é portador E4, você tem maior risco de aterosclerose e doenças cardiovasculares, porque você tem níveis mais altos de colesterol total e LDL. Então, isso é controlado geneticamente, ok? Por outro lado, se você olhar a E2, que é amarelo aqui, ó, é exatamente a curva inversa, né? Então, a E2 aqui que a gente tem pouco colesterol total e relativamente pouco LDL, ok? Comparado em amarelo aqui, ok? Por outro lado, a E2 é rica em triglicerídeos. Tá aqui, ó. Então, só para ilustrar melhor aqui, a E2, ó, tem pouco colesterol total, pouco LDL, por outro lado, são portadores tem mais triglicerídeos no sangue, ok? Obviamente, tem consequências importantes no metabolismo lipídico. Bom, em relação à injúria neurotóxica, quando se tem ApoE4, em condições de envelhecimento, quem é portador do E4 geralmente tem uma menor capacidade de recuperação, de cicatrização, do que os outros alelos. Então, quem é portador do alelo 3 e alelo 2 geralmente tem uma melhor recuperação após uma injúria neuronal. Então, pacientes, pessoas ou indivíduos portadores de E4 têm maior risco de desenvolver neurodegeneração. Lembrando que a E4 é o principal marcador de risco de Alzheimer. Quem é ApoE4-4, quer dizer, homozigoto 4-4, se herdou 4-4 da mãe e do pai, né? Ele vai ter 10 a 12 vezes mais chance de desenvolver Alzheimer, certo? E aí entra a medicina de precisão, a importância de reconhecimento do risco prévio, né, para planejamento estratégico, né, de abordagens farmacológicas ou de abordagens em saúde, para prevenir ou retardar, né, esse início precoce de demência. E, claro, isso tem significado, inclusive, econômico, porque isso afeta risco de saúde, afeta seguro de saúde. E seguro de saúde e risco hospitalar, custos hospitalares. Então, isso tem impacto importante econômico nas políticas de saúde pública, ok?
especialmente em populações em envelhecimento. O Brasil já está tendo uma mudança da pirâmide populacional, todo mundo já sabe disso. Então, é lógico que isso tem implicação para o nosso país. Okay? Bom, então vamos olhar aqui no nosso modelo. A única diferença aqui importante é que, ao invés de usar camundongos selvagens, a gente usou os camundongos selvagens, mas também modificados geneticamente. Então, a gente tem esses animais target replacement, que são aqueles animais que expressam a proteína humana. Então, nós temos o ApoE3, o camundongo ApoE3, o camundongo ApoE4. Tá bom? E o camundongo ApoE knockout é aquele que não tem o gene da ApoE, portanto, não expressa a ApoE do camundongo. Esses aqui expressam a ApoE humana, certo? Target replacement expressam a ApoE humana. Então, a gente fez a mesma coisa aqui, fizemos várias medidas importantes, né? A gente também investigou a arginase 1, Toll-like, o receptor Toll-like 9, e CAT1, que é um transportador catiônico para a arginina, e também a NOS induzida, e também citocinas inflamatórias, tá bom? Aqui no nível transcripcional através de PCR, ok? Tá mais ou menos aqui o modelo. É lógico que você tem que ter um plasmídio para inserir o gene da ApoE humana no blastocisto do camundongo, onde você faz a implantação desse blastocisto, dessas células-tronco, e aí você tem que ter a F2 para você ter um animal que vai expressar a proteína humana. Aqui só para mostrar a lista de primers que nós usamos, nesse estudo em particular. E aqui é o ganho de peso desses animais. E o que a gente observa é que o camundongo, que ApoE4, ele não perdeu peso no segundo dia, proporcional ao que os outros animais perderam. Tá bom? Mas todos eles depois recuperaram o peso, com exceção do animal ApoE knockout. No animal ApoE knockout, teve um significativo déficit de crescimento após a infecção, que é algo interessante. Também, quando a gente examinou a avaliação histopatológica do ilho desses animais, a gente viu aqui que o animal ApoE knockout foi um dos que tiveram pior quadro da arquitetura intestinal comparado com os outros grupos. E interessante, o animal ApoE4 aqui, ele teve, após a infecção, melhor razão vilocripta em relação a todos os outros grupos, demonstrando aí que a ApoE4 teve uma certa proteção contra a criptosporidiose nesse modelo experimental. Ok? Bom, a gente também, deixa eu ver se eu pulei algum, não, acho que é esse mesmo. A gente também examinou a carga parasitária. Aqui, o número que tem aqui em cima das barras é o número de animais infectados, que foram confirmados por PCR, e aqui é a quantidade, a barra é a quantidade média por grupo de carga parasitária, o número de oocistos descamados aqui nas fezes. Então, o que a gente observa que todos, depois do 7º dia, tem uma redução significativa, mas não o nocaute, né? O nocaute tem também ainda, começou com 10 animais, só conseguiu reduzir a carga parasitária de 50% do total de animais no início do experimento. Já o ApoE4, tanto no final do experimento, tem menor taxa de carga parasitária, como também só tem um animal aqui que ainda apresentou shedding de Cryptosporidium após a infecção, 7 dias após a infecção. Ok? Também a gente viu aqui é só uma tabela demonstrando essa redução no animal ApoE4, a gente teve uma redução significativa no final do experimento, apenas um dos 14 animais que iniciaram o experimento, quer dizer, só 7,1% ainda tinham, do total de animais, tinham ainda essa carga parasitária significativa. Okay? A gente viu aqui por Luminex, ensaio Luminex também outras citocinas inflamatórias. É o que chama a atenção que o ApoE knockout tem um aumento dramático dos níveis de interleucina beta e interferon gama, porém sem causar muito significado na redução da carga parasitária, mostrando que tem uma superinflamação, porém espúria sem causar uma redução significativa na carga parasitária, a princípio, né, nesse experimento especificamente. Tá certo? Não houve muita diferença entre o E3 e E4,
entre os grupos, mas não, você observando em relação ao nocaute, eles não tiveram essa super inflamação aí comparada ao ApoE nocaute, ok? Aqui é interessante que a gente viu os níveis lipídicos, e hoje está se entendendo bem como esses lipídios podem regular a resposta imunoinflamatória às infecções. E é interessante que o nocaute tem um aumento dramático dos níveis de colesterol e LDL, que talvez explique essa superinflamação na criptosporidiose. O ApoE4 também tem um aumento desses níveis lipídicos, mas não no patamar que o ApoE nocaute, sugerindo que a inflamação induzida pelo E4 seja mais controlada em relação ao nocaute. Né? E essa é suficiente, essa inflamação controlada é suficiente para reduzir a carga parasitária e induzir a recuperação intestinal. Ok? Então a gente também viu aqui a expressão aqui transcripcional de RNA mensageiro do ilho desses animais. E aqui chama a atenção que a ApoE4 aumentou a expressão de CAT1 e arginase simultaneamente. A arginase é uma via anti-inflamatória de recuperação, porque a arginase está envolvida na via das poliaminas, de proliferação celular. Então, é interessante aqui, a gente fez uma imunomarcação para a arginase 1. Na época, não se sabia que a arginase 1 era expressa no intestino inflamado, então a gente detectou esse aumento da inflamação. E é interessante aqui, o PBS com Cryptosporidium, a redução dramática da altura do vilo e uma extensa expressão de arginase 1 no epitélio intestinal, né, claramente no epitélio intestinal, próximo aos oocistos, né, então a gente examina esse aumento. Então a arginase aqui, para o Western blot, acaba sendo um marcador da carga de Cryptosporidium. Quanto mais inflamação por Cryptosporidium, há um aumento compensatório de arginase para controlar essa inflamação, né? Ok? Então, claro que se eu administro, faço uma suplementação de L-arginina, inclusive isso é um trabalho do Ibrahim, não sei se o doutor Aldo lembra, que teve na Universidade de Virgínia, o Ibrahim ajudou nesses experimentos na época, né? E ele viu que a L-arginina recuperava o vilo intestinal, diminuindo a expressão de arginase 1, porque o animal já recuperou a arquitetura intestinal mais rápido do que os outros. Isso era revertido quando a gente usou o L-NAMI, que é um inibidor não específico da via de NOS. Então, você acaba revertendo esse efeito benéfico da L-arginina. Então, é interessante aqui que a gente observa que o nocaute também tem uma superexpressão de óxido nítrico sintase, né, induzida, sugerindo um processo também de superinflamação, ok? Enquanto que a ApoE4 tem essa vantagem de ter aumento também de arginase, que provavelmente tem um efeito importante de CAT1, provavelmente tem um efeito importante para melhorar a recuperação, tanto o controle da carga parasitária, mas também uma recuperação tecidual, ok? Então, essas são as conclusões. A gente fez um microarray, que é um ensaio para examinar a expressão de proteínas do ilho desses animais. A gente viu muitos do aumento desses marcadores na infecção. E aqui alguns deles, alguns atingindo mais de 100 vezes de aumento. Aqui é comparando o grupo infectado com Cryptosporidium, desnutrido com desnutrido controle, tá bom? Alguns estão nas vias de fibroblasto, de vitamina A, que é interessante, né? Aqui comparando com os nutridos infectados. Nutrido infectado e não infectado, apesar que o nutrido infectado não tem mudanças de carga parasitária significativas, mas a gente vê mudança de expressão de proteínas significativas, mesmo não tendo sintomas, certo? Bom, nossos estudos, a gente pretende investigar aqui, que eu acho que é uma área de interesse do professor também, que é a TMAO, que esse é um produto microbacteriano, de bactéria, produto bacteriano da microbiota intestinal, que é um marcador de doença cardiovascular. E recentemente o grupo do Jonathan Swan, do Dr. Aldo, esse grupo identificou que TMAO
é elevada também na criptosporidiose. Então, mostrando aí um link não só para déficit cognitivo, mas possivelmente também para risco cardiovascular, que seria tripla carga que a doença entérica e a desnutrição causa de doença crônica, não só cognição, não só déficit físico, déficit cognitivo, mas também risco cardiovascular e de doenças crônicas associadas ao envelhecimento, tá bom? Então seria interessante saber se essa TMAO pode atravessar a barreira hematoencefálica. A princípio, sim. Existem estudos que mostram que sim. E talvez TMAO seja um outro biomarcador desse déficit do eixo intestino-cérebro. Além do MPO, possivelmente lipocalina, talvez TMAO também, tá bom? Então, a gente encerra por aqui, fazendo agradecimentos à Universidade de Virgínia, grupo de pesquisadores, Dr. Guerran, doutora Shirley Warren, Dr. David Bollick, que me ajudou muito, que é o técnico responsável do laboratório, Jay também, e daqui da UFC vários colaboradores, inclusive Ibrahim, que eu comentei, logicamente a participação importante do professor Aldo, da professora Gerli, Orleâncio, teve a Deisiane e o Pedro Quintela, que tiveram contribuição nesse estudo. Então eu encerro por aqui. Desculpe, talvez tenha me demorado um pouco, mas fico aí para discussão e dúvidas. Obrigado. Bom, pessoal, nós temos espaço para algumas perguntas aí. Professor Reinaldo, é brilhante aí. Eu acho que é um assunto de extrema importância hoje, essa conexão intestino, sistema nervoso central, né, principalmente nas complicações que você mesmo já demonstrou no seu estudo inicial, que foi baseado mais no estudo de campo, né, em crianças, trazendo o problema do campo para o laboratório, e hoje você está nesse conhecimento de entender um pouco esse mecanismo, inclusive que eu fiquei bastante entusiasmado aí da ApoE4, né, em termos de proteção, né. Então, está muito consistente, vários autores citam hoje o professor Reinaldo por conta dessa consistência, dessa inovação de descoberta, né? Então, parabéns, só para congratular mais uma vez. Mas, ao mesmo tempo, queria fazer uma pergunta que o futuro realmente é bastante longo, né, nesse processo. Esse exemplo seu da criptosporidiose é um exemplo pontual, focal, bastante interessante, porque você foca no desenho, no modelo. Mas aí me surgiu uma grande problemática hoje de você ter, como você citou, da enteropatia ambiental, principalmente aqui no nosso meio, que é bastante prevalente. A gente acaba de ver resultados recentes nesse sentido, da barreira funcional sendo alterada, né? Só com esse processo silenciosa, doença silenciosa. E também a gente, na conferência passada, a gente comentou um pouco sobre a disbiose, a microbiota intestinal. E aí, independente, viu, Reinaldo, da infecção por patógenos como cripto e outros, né, que a gente tem como relevância, aparentemente só a disbiose, que a gente encontra associado com a desnutrição, que já leva à inflamação, já por si só é um problema muito relevante e amplo, de a gente considerar o quanto a saúde pública ainda está necessitando de pesquisadores nessa área para desenvolvimento, principalmente do conhecimento específico, mecanístico, mas também de potenciais agentes terapêuticos que a gente possa citar. Você tem algum comentário a mais nesse sentido? Porque para mim é extremamente vasto o campo de pesquisa. Agradecer aí a pergunta do professor Aldo, né? O professor Aldo é pioneiro nessa linha de pesquisa, não apenas no sentido mais de distúrbio intestino-cérebro, mas também em outros aspectos, né, dessa enteropatia tropical e outros patógenos, não só Cryptosporidium. Então ele tem um papel aí de destaque na pesquisa nacional e internacional. E sim, isso é um desafio, é importantíssimo. Eu espero que o país entenda isso, né? Porque é uma preocupação de você ter
contingente de crianças que não atinge seu desenvolvimento máximo, né, potencial, e perdem, são períodos de incapacitação, né? Você tem uma incapacitação devido a uma morbidade pouco conhecida, né, que é esse quadro, esse ciclo vicioso de diarreia, doenças entéricas e desnutrição. Apesar de não necessariamente levar a diarreia ou sintomas, né, mas que tem significado sim para causar distúrbio do desenvolvimento. Então, alterar trajetórias de desenvolvimento, né, em crianças. Nós estamos com interesse também em adultos e em idosos também, né? Então, eu acho que é uma linha de trabalho interessante, porque o idoso, a gente tem interesse na biomarcadores de senescência. E talvez esses biomarcadores de senescência já são ativados, né, por programação epigenética mais cedo. Então, há muita coisa para ser investigada, né, e eu acredito que a gente precisa, a Universidade Federal do Ceará e outras instituições do país precisam realmente abordar isso mais seriamente e mais com... Infelizmente, a gente tem muita dificuldade de financiamento ainda, né, e a gente às vezes não consegue fazer o que gostaria, mas pelo menos eu acredito que começou a comunidade acadêmica nacional e internacional a entender melhor isso daí. Tá bom? Plateia, tem mais alguma pergunta? Bom dia, senhora. Eu queria perguntar se o senhor poderia explicar um pouquinho mais sobre aquela parte da alteração que o senhor colocou no plasmídio para fazer o camundongo expressar o apoé. Por favor. Bom, só para explicar melhor, esses animais eles foram adquiridos comercialmente. Existe uma empresa chamada Taconic que vende esses animais, mas na época nós conseguimos também em colaboração com a Universidade Duke University, que fica na Carolina do Norte. Esses animais vieram uma parte de lá, mas uma parte realmente foram adquiridos. Na época nós tínhamos um financiamento para isso, né? São animais muito caros, mas nós não executamos exatamente o uso do plasmídio. Nós estamos até agora interessados, né? O Carlos está aqui presente. Agora nós estamos produzindo um plasmídio de adenovírus para inocular a proteína spike no cérebro dos animais, por via nasal, para a gente ver se a presença da proteína spike é um fator condicionante para o risco de doença inflamatória cerebral quando há uma comorbidade associada. No nosso interesse é o acidente vascular cerebral, né, um modelo de isquemia e reperfusão cerebral. Então a gente vai pré-condicionar os animais e testar, pré-condicionar com a proteína spike, que não é infecciosa, né? Não tem risco, não precisa ter nível de biossegurança 3, né? Porém, se realmente o plasmídio funcionar bem e a proteína spike for expressa por células nervosas, né, do sistema nervoso central, a gente vai ver se a indução experimental da isquemia cerebral tem impacto. Mas aí o caso pode comentar um pouco, mas a gente tem que fazer um construto genético e aí separar a região de interesse, daí testar, lógico, e validar isso, e depois é feita a síntese do plasmídio e depois do adenovírus para inoculação. Certo? Mas no caso aí do nosso estudo, a gente comprou os animais comercialmente, ou alguns foram doados pela Universidade de Duke. Tá certo? Parabéns, professor, pela apresentação, muito interessante. Com relação às apolipoproteína E, na prática clínica, é fácil ter esse estudo genético aqui? Boa pergunta, obrigado pela pergunta também. Na realidade, a gente faz o polimorfismo genético da ApoE no laboratório por RT-PCR. Antigamente a gente fazia com gel de agarose, a gente tinha que fazer uma incubação com uma enzima. Hoje não é mais assim, a gente simplesmente faz tem que ter primers, claro, e a gente faz o Cybergreen, ou então essas sondas TAC, né?
A gente faz, hoje é rápido, né, um processo bem rápido, mas a gente usou células bucais, né, das crianças, né, não precisou coletar sangue, foi um método não invasivo, fácil aceitação pelos pais, né, pelas crianças, que simplesmente você pedir para a criança passar uma escova citológica, né, fazer uma escamação da mucosa da boca, né, e cuspir num frasco. Não tem dor, não tem nada, é muito simples, né? E a gente pegava essas células bucais da saliva e fazia a extração do DNA genômico por um kit próprio, né, para isso. E aí a gente fazia a extração do DNA usando os primers e a gente faz a amplificação em tempo real, baseado nas curvas de CT. Os primers indicados, a gente consegue fazer rapidamente o polimorfismo. Então, na prática clínica, não é, claro que tem os custos para isso, né, e equipamento necessário, mas não é algo tão complicado como era antigamente. Atualmente, a gente tem um estudo com o professor Pedro Braga, que é médico neurologista, com o projeto NeuroCovid, onde nós estamos examinando o polimorfismo da APOE em pacientes com sintomas de Covid longo, para a gente investigar se há alguma associação. Ele mesmo já tem publicado de forma independente, mas a gente está investigando também biomarcadores de risco neurodegenerativo no plasma desses pacientes, para ver se as pessoas que têm o Covid longo, se eles têm maior risco de desenvolver doença de Alzheimer pela presença desses biomarcadores. E associar isso ao polimorfismo da APOE. Então, a gente sabe que a APOE em adultos, em pessoas, acaba aumentando o risco para a APOE 4, né, aumenta o risco para a doença de Alzheimer. Né? Professor, parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida e uma crítica, mas não à aula, ao diagnóstico. Eu sou médico patologista e, eventualmente, eu recebo biópsias e até vem o questionamento nas situações criptosporidiose, e eu digo que muito frequentemente a gente não vê nada, somente as alterações desabsortivas, né, que o senhor mostrou aí muito bem. E mesmo utilizando colorações especiais, ou até mesmo histoquímicas, e existem imunohistoquímicas, não é rotineiro, mas a gente não consegue ver. Então eu penso, a crítica é essa, que deve ser subdiagnosticado. E a gente sabe também que o acesso a técnicas de PCR, coprocultura, é muito difícil, até mesmo no particular, né? Você vê os laboratórios particulares, recebem as amostras e muitas vezes o convênio não autoriza, muito menos o SUS, né? Então a crítica é essa, eu acho que deve ser muito subdiagnosticado. O comentário é perfeito, é isso mesmo. A gente fez aqui um modelo experimental em camundongos, então é um ambiente controlado, é um estudo laboratorial, né? Então a gente tem todo o controle da inoculação, da progressão da doença, né? Tanto a característica clínica, também a descamação do oocisto. Então, isso é um ambiente controlado. Em situação clínica, no dia a dia, né, na prática clínica, essa subnotificação não é só para criptosporídeo, né? Para várias doenças infecto-parasitárias. Então, acho que o professor Aldo pode até comentar, né, uma questão, por isso que é uma doença negligenciada e por isso que é uma ponta do iceberg, né, de subnotificação. Então, é difícil a gente ter uma avaliação concreta da situação de risco, né, e a mesma situação epidemiológica do país, por dificuldades de diagnóstico em crianças. Mais alguma pergunta? Só para adicionar, né, no comentário que a pesquisa clínica de criptosporidiose em criança já foi feita no coorte passado e foi documentado realmente que ela é sazonal. Então, por mais que você queira fazer diagnóstico fora da sazonalidade, fica difícil de você contemplar o diagnóstico, né? Então, por exemplo, esse período é crítico para a sazonalidade de criptosporidiose. Então, você encontra mais facilmente nesse período, né? Então, o professor Reinaldo já comentou, é difícil você montar uma rotina de custo-benefício hoje, né? E com acesso realmente a essa amplitude de patógenos que você pode ter associado com infecção entérica, né? Mas é possível, a gente está tentando já
comentamos anteriormente, e a parte molecular está ficando cada vez mais viável, né? E sensível e específico para poder executar esse tipo de tarefa, né? Só um comentário que é bem pertinente sua observação, que na realidade nós precisamos de um observatório em tempo real, né, de diagnóstico de doenças endêmicas de vigilância, né, no Ceará e no Brasil, né. Isso realmente é algo importante, então acho que as agências de financiamento precisam pensar nisso com mais atenção, né, porque, conforme falou, você tem período de sazonalidade, mas é uma doença que pode ser crônica, persistente e causar, né, um impacto importante em saúde. Então é só para chamar a atenção da importância do país pensar em observatórios de vigilância, de monitoramento, né, e de acompanhamento dessas doenças endêmicas, né. A gente teve o IBSAB na época, nosso Instituto do Semiárido Brasileiro, de Biomedicina do Semiárido Brasileiro, que em parte, né, teve como objetivo principal também investigar essas doenças endêmicas no Ceará. Bom, pessoal, eu não podia encerrar essa atividade sem antes de agradecer a ajuda aqui do Flávio, do Nutedes, e também do Matheus, bolsista do PPGCM, que muito gentilmente viabilizaram a infraestrutura para essa atividade. Muito obrigado. No mês de maio nós devemos voltar, talvez com o nosso professor Renan.